Olá, pequenas e pequenos, de mostrar pra vocês como foi que ficou o nosso bolo de milho. Olha só, gente, ele aqui, coloquei essa decoraçãozinha para simbolizar o nosso bolo de milho delicioso. E o cheiro e a fofura, muito macio, olha só. Ó, ó, fofíssimo, gente. Vocês vão amar essa receita, façam, deliciosa, não gasta muito e super nutritivo. Bolo de milho. Hoje vamos fazer um bolo de milho bem fácil e simples de fazer e saboroso. Vocês vão gostar bastante. Para o nosso bolo de milho, nós vamos precisar de flocão, açúcar, óleo, ovos, milho verde, coco ralado, queijo ralado é opcional, leite de coco, fermento e um pouquinho de sal. Para o nosso bolo de milho, nós vamos precisar de 2 xícaras de flocão, uma lata de milho verde, uma xícara de açúcar refinado, vamos precisar de 5 ovos, de uma xícara de óleo, uma colherinha de sal, uma colher de sopa de fermento, um vidro de leite de coco, o queijo ralado, 50 gramas, e 50 gramas também de coco ralado. Vamos então ao procedimento do nosso bolo de milho. A primeira coisa que você vai fazer é passar no liquidificador esse milho verde, junto com a água que vem dentro, bater bem até ficar bem triturado. Depois nós vamos acrescentar os ovos, o leite de coco e o açúcar. Por último, nós vamos juntar o flocão de milho com os demais ingredientes secos. Então, vamos lá. O primeiro procedimento do nosso bolo de milho é bater bem no liquidificador o nosso milho verde. Nesse momento, nós vamos acrescentar o nosso açúcar, 2 xícaras de açúcar. Agora, vamos acrescentar meia xícara de óleo no nosso bolo de milho. Depois que você acrescentou o óleo e já bateu mais um pouquinho, você vai acrescentar agora suas 2 xícaras de flocão. Vejam só como é que tá ficando o nosso bolo de milho. Agora, nós vamos colocar a pitada de sal, o coco ralado e o queijo ralado também. Ele é opcional. O último ingrediente que você vai colocar é o fermento. Aí você vai colocar dentro do liquidificador e mexer bem pouquinho. Vejam só, terminamos já de bater o nosso bolo de milho. Agora nós vamos untar as formas e colocar dentro. Aqui tá a nossa forma. Nós vamos usar aqui esse desmoldante, tá? Mas você pode usar só a margarina com trigo, fica à vontade. E vamos colocar então a massa do nosso bolo de milho na forma. Agora vamos despejar o nosso líquido do bolo de milho na nossa forma. Ele rende bem, tá, gente? Eu vou fazer 2 formas dessa aqui de bolo. E vamos levar para assar até o nosso palitinho sair limpinho. Já está na forma o nosso líquido do nosso bolo de milho. Agora eu vou levar para assar. Vejam só, já coloquei aqui a nossa massa do nosso bolo de milho na forma. Rendeu bastante, 2 formas. E agora nós vamos levar para assar até o palitinho sair limpinho. Vejam só como ficou o nosso bolo de milho. Rendeu bastante, 2 formas. Olha só como ficou o nosso bolo de milho, muito bom, coradinho, cresceu bastante. Agora vamos cortar o nosso bolo.
Vejam só por dentro como ficou o nosso bolo de milho. Muito bom, bem fofinho. Olha só como é que ele tá aqui. Maravilhoso, gente. Faça essa receita, vocês vão amar. Olá, pequenas e pequenos! Hoje eu vim fazer um arroz tipicamente maranhense. Por que, Raquel? Porque nós vamos utilizar esse matinho aqui chamado vinagreira. Vocês conhecem essa folhinha, gente? Em alguns lugares eu já percebi que as pessoas chamam de azedinha. É uma hortaliça maravilhosa, riquíssima em ferro e eu gosto muito. Na verdade, eu acho que todos os maranhenses gostam de vinagreira. Então, eles denominaram esse prato de arroz de cuchá ou arroz de vinagreira. Por quê? Porque nesse arroz vai todos os ingredientes do nosso prato típico chamado cuchá, que o ingrediente principal é a vinagreira. Então, eu vou ensinar para vocês como é que faz o arroz de vinagreira ou arroz de cuchá. Lembrando que eu sempre gosto de falar, na cozinha não existe certo ou errado. Existem várias formas de você fazer um arroz, uma carne, um frango. E esse arroz de cuchá também, gente, ou arroz de vinagreira, é a mesma coisa. Tem várias formas de fazer. Inclusive, eu vi na televisão, no programa acho que é de casa, um artista que é daqui do Maranhão, mas ele mora muito tempo no Sudeste. Ele fez totalmente diferente do que a gente aqui do Maranhão faz, mas ele chamou de arroz de cuchá. Então, é aquela forma que ele faz, tá bom? Ele faz com arroz já cozido, ele cozinha a vinagreira e junta tudo com arroz cozido. Eu não. Eu pego o arroz cru, vou refogando todos os temperos junto com a vinagreira. Eu amo essa plantinha. Inclusive, aqui teve um desafio do beiju, e eu inventei, gente, um beiju de vinagreira, tá? Infelizmente, não fui pra final, mas eu fiquei muito feliz, porque o meu beiju de vinagreira ficou muito conhecido. Então, vamos lá aos nossos ingredientes. Então, pequenas e pequenos, claro, né, que para o nosso arroz de cuchá vai ter a vinagreira. Eu já cortei, lavei, eu gosto de cortar bem pequenininho assim, tá, gente? Isso aqui também vai a seu critério. Se você gosta maior, você corta maior. Tem pessoas que passam no liquidificador, eu não gosto, tá? Eu amo colocar cebola, tá? Esses ingredientes que eu vou falar fica a seu critério também, mas dá um sabor incrível. Toda vez que eu faço esse arroz é muito comentado, porque eu uso os ingredientes todos naturais, tá bom? Vou colocar pimentinha de cheiro, vou colocar pimentão, eu gosto muito, tá? Vou colocar alho. Raquel, mas tu usa alho com casca? Sim, eu uso alho com casca, cheio de vitaminas, sais minerais e muito bom. Na hora que eu for servir, eu tiro a casquinha, tá bom, gente? Faça assim para vocês verem como fica muito gostoso, tá bom? Não poderia deixar de usar o meu cheiro verde. Eu lavo meu cheiro verde, corto pequenininho e boto no freezer, tá? Vou usar um pouco de coloral ou corante, como vocês queiram chamar. E o nosso coringa é esse camarão aqui seco, gente, olha só. Aqui na minha cidade a gente tem camarão seco e fresco. Aqui ele tá de molho porque ele vem muito salgado, tá bom? Nesse arroz eu vou utilizar só o camarão seco ou aquele camarão salgado. E o meu coringa, que eu amo, que é o gergelim torrado. Eu compro o gergelim na feira, torro bem e coloco dentro do nosso arroz de cuchá. Gente, incrível esse sabor. Realmente, quando você está comendo, é uma explosão de sabores. E o arroz, Raquel? Eu vou usar esse aqui, tipo 1. Você pode usar o parboilizado ou você pode usar o arroz tipo 1. Vou usar a marca Biju, tá, Biju? Me ajuda aí, viu? Então, vamos agora ao passo a passo do nosso arroz de cuchá maranhense. Então, pequenas, aqui eu já tenho uma panela com óleo,
tá? Eu vou agora colocar a nossa cebola para refogar, tá bom? Tudo no fogo baixo, tá, gente? Para poder não queimar. E aí, nós vamos refogar bem lentamente esses temperos. Depois que tiver bem refogada a cebola, eu vou colocar a pimentinha, pimentão e o alho. Essa será a sequência. Vejam só, nossa cebola já está bem refogada. Agora eu vou colocar aqui nossa pimentinha. Na sequência, eu já coloco o nosso pimentão para dar uma boa refogada. E também, como eu falei para vocês, eu coloco o alho com casca, tá? E refogo bem todos esses elementos. Vejam só, pequenas e pequenos, agora eu acrescento aqui o meu camarão seco, já tá bem lavado, tá? Pra tirar todo aquele sal. Esse camarão seco, você pode refogar bem, que é diferente do fresco, não vai ficar borrachudo, tá bom? E aí, vamos também colocar a nossa vinagreira para dar uma refogada nesses temperos. Se você quiser, você pode colocar o colorau ou colocar um pouco de açafrão, tá, gente? Fique bem à vontade de usar esses ingredientes. O açafrão é um antibiótico natural, delicioso. Olha só como é que tá ficando aqui nosso arroz de cuchá, riquíssimo em ferro, gente. Essa receita é maravilhosa, vocês vão amar esse arroz. Então, pequenas, olhem só como é que já está ficando bem refogado aqui a nossa vinagreira, os nossos temperos, nosso camarão. Agora eu venho com arroz e refogo bem também. Vou corrigir o sal, gente, só depois, tá? Porque o camarão, ele pode ter ficado ainda com um pouquinho de sal. Então, eu deixo refogar bem. E aqui do meu lado já tem uma panela para colocar água, né, com a água já fervente, e daqui a pouco eu vou jogar a água fervente nessa mistura aqui, tá bom? Então eu deixo refogar bem, como eu aprendi com Rita Lobo, quando o arroz estiver gritando, ainda tá gritando pouco, aí a gente coloca a água quente, tá bom? E por último, nós vamos colocar o nosso gergelim torrado e nosso cheiro verde, que não pode faltar no meu arroz, tá? Esses são os temperos que eu gosto de colocar. Você fica bem à vontade de colocar o ingrediente que você quiser, tá bom? Então, pequenas e pequenos, olhem só, o nosso arroz já tá gritando, tá ouvindo, ó? Esse barulhinho aqui é porque ele já está bem refogado. E a nossa água já está aqui, ó, super fervendo. Agora eu acrescento aqui, tá? A quantidade que basta para cozinhar essa quantidade aqui de arroz. Eu não lavo o meu arroz, tá, gente? Eu coloco diretamente. Se você lava, tudo bem, não tem importância. Agora, nós vamos acrescentar o nosso gergelim torrado, tá? Não coloque muito, coloque o tanto que você gosta. Eu gosto bastante, então fica a seu critério. E também nós vamos, quando já estiver secando a água, nós vamos acrescentar o nosso cheiro verde. Não esqueça de experimentar e corrigir do sal o seu arroz, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Pronto, pequenas e pequenos, já acrescentei aqui a água suficiente, já fiz a correção do sal e quando já estiver quase secando que eu vou acrescentar o nosso cheiro verde, tá bom? Agora a gente deixa aqui, não precisa mais mexer, tá? E não precisa também tampar, ok? Quando já estiver secando a água totalmente que eu acrescento o cheiro verde e tampo para fazer aquele último cozimento, já apago o fogo. Vejam só, pequenas, como nosso arroz já está secando aqui nossa água. Agora eu vou acrescentar aqui o cheiro verde, tá? E vou misturar aqui um pouquinho lentamente, botar no fogo baixo e cobrir. E pronto, o nosso arroz de cuchá já vai estar pronto e eu vou mostrar para vocês o grande finale. Fica a dica, pequenas, quem mora aqui no Maranhão, puder comprar essa vinagreira ou azedinha em alguns estados, façam esse arroz riquíssimo em proteínas e sais minerais. Fica a dica, pequenas!
Hoje nós vamos aprender a fazer um cuchá. O cuchá é um prato típico do Maranhão e nós vamos utilizar esta folha. Esta folha chama-se vinagreira. Ela é rica em ferro e vitamina C e outros tipos de nutrientes. Então, nós vamos precisar de vinagreira, pimentão, limão, pimentinha, tomate, cebola, cheiro verde, gergelim, camarão seco, um pouco de tempero seco e um pouco de alho. Vamos agora para os procedimentos. Você vai pegar esta vinagreira, você vai tirar todas as folhas e lavar bem essa vinagreira. Depois que você lavar bem, você vai colocar para ferver numa água com um pouquinho de sal. Você vai colocar o camarão seco de molho para sair um pouco do sal. E você vai cortar todos os temperos bem pequenininho, cheiro verde, tomate, cebola, pimentão, pimentinha, cortando bem pequenininho. E você vai torrar o gergelim, não deixe queimar. O camarão já está de molho, o ideal é que ele fique de um dia para o outro, você vai trocando a água. Se não der, você pode fazer no mesmo dia, trocando várias vezes essa água e lavando bem. Vamos colocar o gergelim para torrar. Muito cuidado para que ele não queime. Então, você fica mexendo sempre e no fogo baixo. E também vamos colocar a nossa vinagreira para ferver. Não precisa cortar muito, porque ela vai ferver e depois a gente vai cortar pequenininha. A vinagreira já está aqui na água para ser fervida, tá? E essa água, com um pouquinho de sal, você não vai jogar fora. Essa água aqui tem muito nutriente, muita vitamina, muito ferro. E nós vamos utilizar para dar continuidade ao nosso cuchá. Esse é o ponto do nosso gergelim torrado. Vejam que ele não tá queimado e ele fica saltitando. Nesse ponto já está bom de apagar. Vejam que a nossa vinagreira já está mudando de cor. Ela estava bem verdinha, agora ela já está com essa cor mais parda. Deixe ferver mais um pouquinho. Esse é o ponto da nossa vinagreira cozida. Agora, nós vamos coar e deixar escorrer bem esse caldo. Você vai deixar coar bem e esse caldo que vai sobrar, você vai precisar para usar na hora de fazer o cuchá. Percebam que a vinagreira, depois de cozida, ela não rende. Aqui tem um maço de vinagreira, então se você vai fazer muito cuchá, você precisa de bastante vinagreira. Depois da vinagreira cozida, você coloca numa tábua e você bate assim a sua vinagreira. Não passe no liquidificador, é uma sugestão que eu dou, porque no liquidificador vai processar muito, então ela vai ficar muito triturada. E eu, por exemplo, eu gosto do cuchá que eu sinta as folhas da vinagreira, então eu faço apenas isso. Coloque um pouco de óleo na panela e refogue todos os temperos. Essa é a forma raiz de se fazer o cuchá aqui no Maranhão. A gente bate bem na tábua de carne. Olha como é que ela fica. Eu esqueci de falar um detalhe. Você vai precisar de um pouco de farinha seca para dar uma engrossada no seu cuchá. Você vai refogar todos os temperos junto, alho, cebola, pimentão, pimentinha, tá? Tomate. Deixe para refogar com o cheiro verde por último, porque o cheiro verde ele vai dar uma aromatizada no nosso cuchá. Então, é interessante que ele vá por último. Deixe refogar bem e vai juntando todos os outros ingredientes. Quando você for colocar a sua farinha seca, é importante que ela seja hidratada, para ela não embolar no nosso cuchá. E eu aproveitei o caldo da nossa vinagreira e hidratei a nossa farinha. Acrescente o camarão no nosso refogado e mexa bem.
Acrescente um pouquinho de tempero seco e continue mexendo. Acrescente agora um pouquinho do nosso caldo. Só um pouco. Agora acrescente a nossa vinagreira bem batidinha e mexa. E deixe ferver um pouco. Agora nós vamos acrescentar um pouco da nossa farinha seca já hidratada, tá? Cuidado para não fique embolado o nosso cuchá, tá bom? Então, é só mexer bem para que essa farinha hidratada incorpore ao nosso cuchá, tá certo? E dê uma engrossada. Se você tiver bastante vinagreira, você nem precisa colocar a farinha seca. É mais um ingrediente para dar uma liga, para poder ficar um pouquinho mais grosso e fica muito saboroso, porque a nossa farinha, ela foi hidratada com o caldo, né? Com a água que cozinhou a nossa vinagreira. Agora nós vamos colocar o nosso ingrediente coringa, o nosso gergelim torrado. Sem esse gergelim, não tem sabor de cuchá, né? Então, é interessante que ele fique com a nossa cara do Maranhão. E o nosso cuchá do Maranhão, ele tem esse ingrediente que fica com sabor maravilhoso, que é o cuchá com o gergelim. E por último, vamos acrescentar o nosso cheiro verde, outro ingrediente fundamental nesse prato, que é o nosso cuchá genuinamente maranhense, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem e façam. Lembrando que quanto mais vinagreiro você tiver, mais verde vai ficar o seu cuchá e também mais saboroso. Cuidado para não colocar muito, porque a vinagreira ela tem ácido, né? Ela tem uma questão cítrica, então ela pode ficar um pouco azeda, mas dessa forma fica maravilhosa, tá bom? E esse é o nosso resultado final. Não esqueça de experimentar de sal para ver se tá bom ao seu gosto, tá? Se tá bom de tempero, entendeu? E o prato que nós vamos acompanhar o nosso cuchá pode ser o arroz de coco, que é maravilhoso, e um peixe frito. Eu vou ensinar vocês agora a fazer também um arroz de coco maravilhoso. E tá aqui pronto o nosso cuchá genuinamente maranhense. Depois que você colocou o cheiro verde, você vai provar para ver se tá bom de sal. Porque como nós lavamos bastante o camarão seco, pode ser que precise. No meu precisou. E aí você vai deixar mexer, você vai deixar ferver, na verdade, até você saber que todos os temperos já estão cozidos. Você vai experimentar e vai ver se já está cozido os temperos. Deixando ferver por alguns minutinhos no fogo baixo, o nosso cuchá já está pronto, tá bom? Eu vou deixar ferver um pouquinho mais o meu.